participante aqui, que é o Luiz Lima, ele pede para comentar sobre os planos expansionistas da Grande Israel. O que seria esses... O Grande Israel que se fala, porque lembra que eu falei da linha amarela, linha verde, né? Uhum. Então, assim, a linha que é para ser, vamos dizer assim, a solução de dois estados, né? Era a Cisjordânia, tá? Que é uma linha que tem ali da Cisjordânia, e a linha de Gaza. Isso formaria o Estado palestino em duas porções, vamos dizer assim. Essa é a solução de dois estados, independente. Então, é isso que foi na Assembleia Geral da ONU deste ano, muitos países reconheceram. O Brasil já reconheceu desde 2020, se não me engano, 2002, se não me engano, que o Brasil reconhece o Estado palestino. Vários países reconheceram esse ano. Dentre eles, o próprio Reino Unido, a França e outros países importantes, Portugal, Espanha, né? Vários países reconhecer, vários países, inclusive países, a Austrália, né? Então, quando a gente começa a falar de Austrália e Reino Unido, que são parte do chamado Five Eyes, eu tenho até um outro artigo que eu escrevi falando sobre isso, lá no Velho General, ou seja, são aliados mais umbilicais dos Estados Unidos, meio que abandonaram o barco, porque passaram a reconhecer o Estado de Israel, a solução de dois estados, ou seja, passaram a reconhecer o Estado palestino, melhor dizendo. Então, veja, então houve um racha aí, os Estados Unidos acabaram ficando sozinhos, né? Então, os Estados Unidos precisam muito desse acordo agora, porque essas questões aí de acusações de genocídio estavam crescendo. Então, eu fiz uma tabelinha aqui, só para ver em termos de números, tá? Assim, essa operação agora de 2023 para cá chama Iron Swords, é o nome da operação espadas de aço, né? Vamos dizer assim, que Israel, as forças de defesa de Israel fizeram com a Palestina. Já tem registrado aí quase 68 mil mortos, sendo que desses aí se calcula que tem 20 mil combatentes do Hamas, ou seja, tem quase 50 mil civis que morreram nessa campanha aí. Então, as acusações de genocídio, que essa limpeza étnica que eu falei, que um dos grandes advogados disso é o próprio professor Mearsheimer, mas tem não só ele, o professor Jeffrey Sachs, e a própria ONU, e o TPI, o Tribunal Penal Internacional, que já indiciou o Netanyahu, né? Eles estão... E o Brasil entrou nesse processo aí do TPI, né? No TPI não, na Corte Internacional de Justiça, que também tem uma acusação de genocídio contra o Estado de Israel e não contra o Netanyahu, porque o Netanyahu ele foi indiciado pelo TPI, que julga pessoas, né? E a Corte Internacional de Justiça julga estados. O Brasil entrou como parte interessada acusando Israel de genocídio. O Brasil está nisso aí também. Então, veja, a posição se não chegasse a esse acordo agora, o Trump também é uma situação muito ruim, porque a política do Trump é apoiar, e dos Estados Unidos como um todo, né, do Biden, sempre foi essa, né, apoiar irrestritamente Israel, independente do que ocorra. Mas agora, nas últimas votações que tiveram lá no Conselho de Segurança, na Assembleia Geral, os Estados Unidos já estavam votando sozinho, né? Porque antes ele tinha o Reino Unido, ele tinha a Austrália, tinha os Five Eyes lá junto dele. Agora não tem, nem esses estavam voltando mais com ele, ou seja, o Trump estava sozinho nessa história. É por causa dessas acusações de genocídio contra o Netanyahu, contra o governo israelense. Então ele precisava desesperadamente desse acordo. Agora, se esse acordo vai ser efetivo, se vai ser só mais um cessar-fogo, eu acho que a solução não vai chegar. Porque a questão de fundo aí ou tem a solução de dois estados, ou vai continuar esse conflito para sempre. Essa é a minha opinião. Então, assim, a tendência é que esse conflito entre mais um período de adormecido aí, mas daqui a pouco esse conflito vai voltar de novo. Eu não tenho, assim, analisando toda essa história aí, eu contei todas essas operações que tiveram aí no passado, em 2008, 2007, 2008, 2014, depois agora 2023. Então, assim, eu acho que nós vamos ter, sim, um cessar-fogo. Nós tivemos devolução de prisioneiros, etc. Mas lá para frente eu não sei se o Hezbollah vai se fortalecer de novo, se o Hamas vai conseguir se reestruturar, se na Síria essa questão de Israel ter invadido e tomado mais partes do território sírio
não vai levar ao longo do tempo uma nova resistência síria ali contra Israel também. Se o Irã vai ganhar tração e força para tentar novamente influenciar de alguma forma. Então tem várias questões aí, né? Mas isso que você falou, né, da desmilitarização, eu acho que não é fácil, não facilmente o Hamas vai abrir mão do seu segmento militar lá, nem que seja, vamos dizer assim, subterrâneo, né, de guerrilha, alguma coisa assim. E Israel não vai querer sair de Gaza também, totalmente, como está nesse acordo aí, né? Ele está Eu não mantendo sei, às vezes um eu cordão fico de segurança ali em pensando volta. se não haveria uma grande possibilidade da assimilação, né? Da assimilação das duas culturas ou alguma coisa assim num grande Estado democrático, mas eu acho que isso é um sonho quase impossível, né? Isso daí não. Existem algumas correntes de Israel que falam isso, né? Ah, E a ideia é que se criasse essa assimilação ao longo do tempo e não precisasse de uma solução de dois estados, né? Esse é o que algumas correntes de Israel pregam, né? porque Mas uma acho isso muito difícil. assimilação, como numa população dividida, né? Teria também um governo dentro de uma democracia, um governo dividido, atendendo a diversas correntes, né? Um parlamento formado tanto por árabes quanto por israelenses, né? Então haveria, sim, vamos dizer, eu acredito, um equilíbrio maior, inclusive, de forças e talvez uma união nesse sentido. Talvez o caminho fosse esse, mas eu não sei também se os acordos de Abraão conseguiriam apontar algo nesse sentido, entendeu? Mas o Já, fato é que é uma região que ainda nós vamos ver muita coisa acontecer ali, né? o que a Inclusive, gente está vendo, por exemplo, agora na Cisjordânia, né? Porque a Cisjordânia está ali a autoridade palestina, que é moderada, não é terrorista, não é nada, né? Mas você vê, os assentamentos israelenses na Cisjordânia estão expandindo por ordem do Netanyahu, ou seja, qual a lógica disso aí, né? Isso não é um bom sinal para os palestinos como um todo, né? Não é um sinal bom. Assim, os palestinos moderados estão sendo exprimidos lá na Cisjordânia, né? Então, assim, e o Hamas já são os palestinos radicais. Então, assim, a ação do Israel na Cisjordânia, aumentando seus assentamentos lá, acaba sendo um incentivo para os radicais, né? Esse é o fato. uhum. Bom, Coronel, eu acho que a gente está chegando agora no final. A live sempre é muito boa, mas a gente vai ter que seguir com esse assunto numa próxima ocasião, numa próxima live. Mas foi muito interessante a gente passar por esse histórico. Eu espero que as pessoas que ficaram até agora aqui, bem lá, curtam o vídeo, né? Dá lá, ative o sininho, ative as notificações, se inscreva no canal, porque a gente vai estar voltando aqui conversando cada vez por assuntos de interesse geral, né, de interesse da geopolítica através do nosso canal, né, Mais QI Realpolitik. Então, muito obrigado a todos aí pela presença, pelas mensagens, agradeço a presença de todos, agradeço aí o professor Júlio Fidelis, que esteve conosco até agora aqui, deixando bastante contribuição para a reflexão no canal. E muito obrigado aí, Coronel Marcos, pela sua disponibilidade mais uma vez, por estar aqui com a gente, com essa aula aí, com a sua contribuição, que foi bastante, vamos dizer assim, proveitosa, né, para o conhecimento, inclusive, do conflito, do que está acontecendo lá. Não, eu agradeço, então, a possibilidade de estar aqui mais uma vez. Agradeço imensamente a audiência que está, mais uma vez, né, que está aqui nos assistindo, que acompanhou, que fez perguntas. Prestigiem esse canal aqui, o Mais Que Podcast. Também peço a vocês, aqueles que puderem, também prestigiem lá os meus canais. Eu tenho um canal do Telegram, que é o GRU. Tenho um canal também numa plataforma chamada Substack, que eu estou investindo bastante agora, ela está crescendo. E também lancei um canal no YouTube agora, que eu vou começar a fazer algumas apresentações lá. Inicialmente eu estou gravando e colocando lá, não estou fazendo lives ainda, mas quem sabe no futuro eu vou começar a fazer umas lives aí dentro em breve, tá certo? Então eu agradeço a todos aqueles que prestigiam esse canal e aqueles que eu divulguei essa live nos meus canais aqui, aqueles que vieram também, que atenderam esse convite aí para que prestigiem o Mais QI.
que realmente foi uma oportunidade muito boa para a gente discutir esse assunto justamente nesse dia de hoje, né? Onde ocorreram tantos eventos importantes lá no Egito, nessa cúpula de paz aí que ocorreu. Um forte abraço, então, para todos. Olha, uma boa noite a todos. Então, mais uma vez, aqui estaremos de volta na segunda-feira com o Mais Que Podcast, né, falando de empreendedorismo. Quem quiser participar, é o mesmo horário, às 19 horas, estaremos de volta com um convidado especial aí para falarmos sobre o tema. Olha, um grande abraço a todos e até a próxima. Boa noite, Coronel. Muito obrigado Boa aí por noite, tudo. até a próxima.